Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Gente, perdi meu microfone, pera. Aí, deixa eu colocar tudo bonitinho aqui, senão ninguém me ouve. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, pronto. Problema resolvido. Tudo bem? Estamos aí na última live do último mês e do último dia de maratona de lives do mês de dezembro. Vamos encerrar com chave de ouro. Com chave de ouro. Eu vou receber aqui o nosso escritor nacional, Otávio Aro, com o livro Independência ou Morte, uma viagem ao passado. Quem me conhece sabe que eu sou a louca da história do Brasil, né? Eu faço temporadas e temporadas no podcast sobre história do Brasil. Eu, inclusive, acabei de terminar o do Paulo Rezzutti, né? A saga dele de A História Não Contada. Tá tudo no TikTok, Instagram. E aí, quando eu me deparei com o Otávio, eu falei, não, Otávio, por favor, vamos no meu projeto. E ele super topou. E eu fico muito feliz que ele tenha aceitado. Vamos esperar ele entrar aí para trocar uma ideia. Vamos esperar ele para trocar uma ideia sobre o livro dele que eu estou... Ah, ele já entrou, peraí. Peraí. Otávio, vou mandar o... Oi. Deu certo. Agora eu estou vendo uma pessoa. Agora sim. Otávio, querido, seja muito bem-vindo à minha maratona de lives do mês de dezembro. Muitíssimo obrigada, tá? Obrigado você. Que maravilha! É a tua primeira live? Primeira live. Nervoso pra caramba. Minha barriga tá fazendo borboletas aqui. É o quê? Tá fazendo borboletas aqui no estômago. Ai, gente, é uma responsabilidade. Até fiz colinha, ó. Pra não esquecer nada. Muito bom, gente. Isso que é um escritor prevenido. Vocês estão vendo? Sim. É uma responsabilidade imensa colocar um autor nacional na sua primeira live literária. Que delícia, eu adoro. Eu acho que falar sobre literatura é muito bom, principalmente quando a gente fala sobre o nosso livro. Aí que é melhor ainda, entendeu? Sim. É falar sobre o nosso... Ó, tá aqui, ó, do lado. Essa capa, pelo amor de Deus! Gente, quando bonita, né? Eu gostei também. Essa capa no WhatsApp, eu falei assim, para tudo. Que capa maravilhosa, que trabalho magnífico é esse? Levanta só um pouquinho pra gente, Otávio, só pro pessoal. Olha isso, gente. A gente vai falar sobre essa capa. Calma. Sim. Eu tenho muitas coisas para perguntar dessa capa e desse livro. Quem me acompanha sabe que eu sou alucinada por história do Brasil. Eu faço temporadas atrás de temporadas sobre história do Brasil. Consumo, inclusive, autores nacionais, porque internacionais também escrevem sobre história do Brasil. Mas eu consumo bastante Paulo Rezzutti, Rodrigo Trepache, Laurentino Gomes, Mary Del Primo. A gente tem uma infinidade de autores nacionais que escrevem sobre as nossas
a nossa Raízes, né? história. Exatamente. E quando eu me deparei com o Otávio, que ele me mandou essa capa, porque até então eu não sabia do que se tratava. E ele, Monique, vou te mandar a capa, vou te mandar a sinopse, o nome, tudo bonitinho. Eu falei, manda. E eu falei, não, eu tenho que ter o Otávio no meu projeto. Eu tenho que saber dessa história, conhecer esse trabalho. Então, assim, Otávio, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. É um privilégio para mim divulgar um escritor como você, tá? Muito obrigada. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Curitiba, no Paraná. Curitiba. Conhece o Rio de Janeiro? Ainda não. Não tive oportunidade ainda de conhecer. Ano Mas que pretendo, vem... porque isso daqui, metade do livro acontece lá, no Rio de Janeiro. Então, calma, gente. Tem que conhecer, tem que conhecer. Porque na hora que eu dei de cara com a tua capa, eu falei, eu conheço isso aí, eu ia lá o tempo todo, calma. Ano que vem teremos Bienal aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Se você vier, mande mensagem pra gente se conhecer pessoalmente, Sim, tá? eu tô vendo com a editora, né, com a Buquerang. Até eu queria participar da edição que foi desse ano, né? Mas daí eles não iam participar, acabei também, né? Eu trabalho fora ser escritor, eu trabalho, né, com outra coisa também. Então ficou meio corrido, então não consegui ir, né? Nem na edição de São Paulo, que é uma das maiores, diz que foi o maior evento que teve depois da pandemia, né? Sim. Né? Então, sim, porque eu estava todo pretendo, mundo enclausurado sim, durante muito tempo. A gente louco para ir numa feira literária, não tinha. E São Paulo foi a primeira depois da pandemia. Então explodiu sim, de leitores, seguidores, escritores. Foi uma loucura. Disseram que foi uma loucura, né? Agora, me diz uma coisa. Independência ou Morte, uma viagem ao passado. Sim. Você publicou esse livro, você acabou de falar, para uma editora. Qual é o nome da editora que eu não entendi? A editora Buquerang. Buquerang. Isso. Deixa eu ver aqui. Eu não conheço essa editora. Você gostou dessa experiência de publicação por editora? Gostei. Uhum. Como eu não tive ainda experiências com outras editoras, né, e eu fiz o livro por conta, né? Tipo, foi uma publicação própria. Então, acabei fazendo orçamento com várias editoras, né? Aí eu passei para eles, passei para uma outra, e o orçamento que ficou mais dentro do que eu estava esperando foi a deles. E eles como o livro é pequeno, você viu, né? Tipo, tem 80 páginas. Então, ficou dentro do orçamento. Eles me passaram um orçamento de e-book, de audiobook e do livro físico. Então, foi 3 em 1, né? Então, eu consegui 3, né? 3 por 1. Então, eu consigo, né, fazer, agradar todo mundo, todo um público, né? Tanto quem gosta de ler pelo Kindle, também quem consegue por escutar, e, claro, o nosso querido, né, livro físico, que eu adoro, eu gosto do cheirinho. Então... Ah, gente, é o mal do escritor, né? Nossa, é o nariz cheirador, né? No livro novo, cheirador. Em vez de você ler a capa, não, você já vai direto cheirar. É basicamente isso, gente. Uhum. Agora, o Otávio, esse é teu primeiro livro publicado? Esse é meu primeiro livro publicado, né? Mas você já tem coisas escritas? Tenho 5 contos, né? Que eu participei de concursos literários e de antologias, e meus contos fazem parte desses, né? Desses livros, né? E acabei, tipo, fora escrevendo conto, eu acabei indo para livros, né? Porque eu sempre quis escrever, tipo, desde pequenininho. Então, assim, escrever é meu foco, né? E eu gosto de escrever, é ficção fantástica, né? É bruxa, é magos, é fadas e tudo. Então, aqui tem.
Tive que incluir, né? Gente, vocês imaginem vocês misturar fantasia na história do Brasil. Não foi fácil, né? Eu tive que pensar assim, falei, acho que dá uma boa história, né? Tanto Eu que tô sem fazer nada, então eu acho que dá para colocar uma fantasia na história do Brasil. É dá. muito bom isso, né? E o livro Independência, eu participei de um concurso literário primeiro, né? Teve um concurso literário em 2019, onde o tema era, né, Bicentenário da Independência do Brasil. Então você tem que escrever um livro e mandar. Eu escrevi ele e mandei, não fui selecionado lá. Porque também estava cru, eu tinha acabado de fazer, eu usava óculos. E eu fiz a cirurgia. E daí bem na semana que eu estava para mandar ele para concorrer lá no concurso. E daí acabei não fazendo todas as revisões e tal, né? Com certeza foi com erro ortográfico lá. E Sim. daí, quando eu vi ele, né? Tipo, eu falei, eu vou publicar. Né, porque ele é um pequenininho, acho que vai dar. Daí eu mandei os orçamentos e acabou resultando nesse trabalho aqui. Nossa, eu achei ele incrível. Tipo, a capa e... Só que olha só, Otávio, essa não era a capa oficial. Veio uma capa antes, né? Teve. Individual, eu fiz a capa juntei lá no PowerPoint, no Paint, e fiz. E ela era verde, né? Verde com uma bandeira. E daí o pessoal aqui de casa, da minha família, começou a falar, escuta, isso daí tá parecendo a Constituição do Brasil. Eu falei, mas eu nem conheço a Constituição do Brasil, como é que é? Aí eu fui realmente ver, tava igual, a cor era igualzinha. Aí eu falei, não é uma Constituição do Brasil isso daí, né? Não vou divulgar isso daí. Aí que eu passei para a editora. Eu falei, escuta, eu quero uma capa assim, quero uma capa tal. E eu falando que a editora mandava todos os detalhes, né? Aí que ela me deu aquela capa marrom que veio. Não sei se chegou, sim. Eu te mandei a capa marrom. Mandou. Né? Que era muito antiga. Eu falei, não, tá muito feia essa capa. Eu falei, faz outra. E foi. Daí eu fiz um desenho aqui, quer ver? Eu também tô indo para a área de ilustração também. Deixa eu pegar aqui. Aí a editora falou, mas Otávio, eu preciso de mais detalhes do que você quer na capa. Aí eu fiz esse desenho aqui. E mandei para ele. Aí eu falei, olha, é a Andréia, que é a editora, a editora lá. Aí eu falei, Andréia, eu quero um livro mais ou menos assim, tipo, eu quero o Museu do Ipiranga, que metade da história é lá. Eu quero que tenha, tipo, um negócio de uma porta pro passado, tipo, a maldição, que é no Rubi, a espada Dom Pedro e a professora, e os alunos lá atrás, né? Aí, ela falou, mas Otávio, você quer ilustrado? Daí é outro valor, tal, né? E ela falou, não, se vocês conseguirem fazer uma montagem que tenha isso aqui, beleza, não precisa, mas se então a gente vai partir para um orçamento de ilustração. Porque eu quero tipo, que o livro seja tipo, infanto-juvenil. Então é de 13, de 11 anos ali até os 17. Né? Então... Essa imagem que tá aí, coloca a tua capa aí, por favor, tá? A capa do... Gente, essa imagem que tá ali ao fundo, tá vendo? É o Museu Nacional de História Natural, na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. É aquele museu que pegou fogo. Não sei se vocês lembram. Ele pegou fogo, acabou. A Quinta da Boa Vista, para quem não conhece, ela é o antigo local onde Dom Pedro II ficou, onde teve todas as menções. Aquilo é o palacete deles. É o palacete, né? Hoje, aquele jardim todo, nada foi mexido, foi reestruturado. Então, lá dentro, hoje, tem um circo, por exemplo, daquele ator Alexandre, não sei o que lá, Frota. As pessoas vão para lá fazer piquenique, por quê? Os jardins
né? Que é onde era esse local aí, era onde Dom Pedro ficou. A família real ficou. Então, o jardim é imenso. A gente tem aquelas pilastras gregas no meio do lago. É lindo, né? Eu não fui, mas eu quero ir. Estou marcando ainda. Em janeiro acho que eu vou. Eu ia para lá todo final de semana, porque é imenso, é imenso. E aquilo era um museu onde a gente frequentava, entrava e encontrava desde ossos de dinossauro até sei lá o que. E é imenso. Aquilo tudo pegou fogo. Aquilo fazia parte da nossa história. As pessoas não cuidaram. As pessoas não cuidaram. Aquilo acabou. Eles estão tentando reconstruir, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Igual, né? Tanto que eu estava apressando a minha editora, porque o dia 7 de setembro de 2022, que foi comemorado o bicentenário do Brasil. E eu falando, André, eu preciso desse livro antes do mês de independência, antes de setembro. E eu lancei ele em agosto de 2022. Então ele é bem novinho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então ele tem 4 meses e meio, né? E eu tô fazendo toda a divulgação dele e tal, né? E, assim, falar sobre a independência num livro também, né? Tipo, isso daqui vai ficar por anos, né? Todo ano se comemora a independência do Brasil. Não é só 200 anos, é 201, 202. E, assim, eu coloquei uma pitada assim, de história, mas com a minha ficção. Então, assim, ficou legal, tipo, uma combinação, juntou assim, a vontade com a... né? A fome com a vontade de comer, fome com a vontade de comer, exatamente. Agora, Otávio, eu vou pedir para você separar um trecho do teu livro, que eu quero ler aqui a sinopse para inteirar o pessoal ainda mais do teu trabalho. E aí a gente entra na produção dessa cara, essa capa é uma das mais bonitas que eu vi em 2022. Eu fico pensando nela fisicamente. Mas eu vou inteirar o pessoal aqui da sinopse. Separa um trechinho aí para ler para a gente daqui a pouco, tá? Gente, eu vou ler para vocês a sinopse do livro Independência ou Morte, uma viagem ao passado, do autor nacional Otávio Aro, que é como está no site, tá? Em uma escola, 3 alunos baderneiros encontram a competente professora Jaqueline com suas aulas de história. Mas tudo isso acaba quando, em uma visita ao Museu do Ipiranga, em uma exposição, descobrem que a espada original de Dom Pedro I... Desculpa, gente. Dom Pedro I, é porque essas motos passam para fazer um barulho do caramba. Dom Pedro I, que continha uma pedra de rubi que foi usada na independência do Brasil, desapareceu, fazendo assim o fantasma de Dom Pedro surgir e os mandar direto para o passado, em uma aventura sobre o conhecimento de um pedaço da história que levou Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil. Enquanto tentam voltar do passado, descobrem sobre o mistério de uma maldição, enquanto a historiadora do museu tenta decifrar o que a espada original esconde através do tempo. Ai, gente! Boa, né? Gostei. Resume o livro num trechinho, né? Que loucura! Vem cá, por que esse tema, Otávio? Por que você resolveu criar uma fantasia em cima desse tema? A história do Brasil, Dom Pedro, a independência, por quê? Eu sempre gostei de aulas de história, né? Esse é o primeiro fato, né? Eu ia muito bem. Então, assim, independência, tipo, toda a parte de descobrimento do Brasil, eu ia muito bem. E assim, isso fica na mente da gente. E quando veio esse concurso literário... Ih, gente, parou aí, né? Otávio, a gente não tá te escutando. Que o Dom... Aí.
Entendeu? Alguma coisa tá dando interferência. Aí, Tá ouvindo? pronto. Agora Então, eu tô. Volta um pouquinho que eu não te ouvi. então, desde criança, sempre fui fascinado por história, né? Então, tipo, desde escola, a professora sempre falava, Dom Pedro I descobriu o Brasil, proclamou a independência do Brasil, e foi. Então, tipo, isso, quando surgiu o concurso literário, aquilo aflorou em mim. Então eu falei, vou escrever sobre, né, uma coisa que eu gosto e vou colocar minha ficção dentro. Foi aí que eu comecei a criar. Mas eu falei, como é que eu vou criar um personagem, né? Tipo, como é que eu vou falar? Então eu falei, sala de aula é a melhor coisa. Tem muito elemento. Então eu coloquei uma professora, né, a Jaqueline, que é uma professora de história. Essa professora existe, eu conheço ela. Até tenho contato. E ela, assim, ela tem os alunos dela, né? Tipo, tem o baderneiro, tem aquele que fica se metendo, tem a inteligente. E esse baderneiro acabou saindo melhor do que a própria inteligente que tinha. Então, eles marcaram uma visita ao museu. Eu falei, marcaram uma visita, então todo mundo vai visitar, como a escola sempre faz. Faz um tour por um museu, né? E lá eles acabam descobrindo que a espada sumiu. Né? Sumiu. E daí acaba acontecendo toda a história. Uma parte dentro do Museu do Ipiranga, uma parte dentro do Rio de Janeiro, porque tem a estátua do Dom Pedro, acho que numa praça aí de vocês, né? De que ele está montado num cavalo. Aí eu coloquei ali, eu falei, vou montar. Aí tem a casa da Condessa de Santos, que era a Domitila, aí também, né? No Rio de Janeiro. Acho que virou um museu agora, se não me engano, um museu de moda. Até eu quero conhecer isso daí. Gente, aqui no Rio tem muita casa, muita história, muita coisa né? histórica. Muita história. Então, tipo, você sai... Tá aqui... fala. Você vai viajar, você traz assim, você tem um tour assim, de conhecimento muito grande. Então, eu acabei, tipo, mesmo não conhecendo, eu coloquei alguns detalhes no livro que remetem muito bem. Tipo, a estátua, o cercado onde a estátua está, né? O museu lá que é que é a casa da Domitila, que virou um museu hoje, eu coloquei esses elementos dentro do livro. Aí eu coloquei, fantasmas, né? Porque, assim, eles não estão vivos, né? Então eu falei, como que eu vou representar? Então, o Dom Pedro aparece primeiro, depois aparece a Domitila, depois aparece a Maria Leopoldina, né? Que ele teve um relacionamento, né? O Dom Pedro era meio mulherengo naquela época, né? A Domitila, ela foi uma espécie de Ana Bolena brasileira. E Dom Pedro, ele foi tão apaixonado pela Domitila que transformou ela em condessa, marquesa, tem um nome. Era Marquesa de Santos. A Marquesa. E aí a Leopoldina, que era uma mulher instruída, era uma mulher da Áustria, que tinha raiz. Porque o Dom Pedro I, gente, vamos falar, ele era um bruto, ele era um carracão, ele não tinha educação, sim. Ele era um boçal perto da Leopoldina, tá? E aí ele se apaixona perdidamente, assim, alucinadamente, pela Domitila, que é a Marquesa de Santos, e dá o mundo para essa mulher. Então, quem conhece a história, gosta aí, eu falo que a Domitila é a Ana Bolena brasileira. Porque isso aconteceu com Henrique VIII, que era casado e se apaixonou por Ana Bolena perdidamente, fez dela a sua mulher, enfim. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Uhum. Agora, fala, Otávio, fala. Assim, o fantasma de Dom Pedro ali, ele acordou porque a espada sumiu, né? Acordou ali no museu e, assim, ele precisava de ajuda, né? Então, como estava tendo a excursão da escola dentro do museu, sabe aqueles quadros que tem olhos que se mexem assim? Então, as crianças viram isso.
né? Que foi os personagens, né? Os quatro alunos ali viram e a professora. Então, eu falo, meu Deus, que é isso? Quem que tá seguindo a gente? Tal. E acabou, o próprio fantasma acabou, tipo, abrindo um alçapão e para conversar com eles. Foi um griteiro só, né? Dentro do museu. Agora, Otávio, a espada, ela é ficcional? Ela existe, só que assim, o rubi, que é a pedrinha, não existe. Tanto que o meu ilustrador foi falar, mas Otávio, eu não tô achando a... Ah, gente, acabou o som. Otávio, acabou o som. Tá escutando? Voltou? Agora voltou. Voltou, né? Ai, tecnologia, meu Deus do céu. Fala do rubi do ilustrador. Agora sim, né? Foi. Foi. Ah, tecnologia. Então, eu falei com o meu ilustrador na época, né? Daí ele não estava achando a espada para colocar justamente na capa. Daí eu falei, não, mas não existe, o rubi é ficcional, né? Isso daí é uma parte da história, né? Que eu peguei para poder colocar a maldição nela, né? E trazer uma sequência para o livro. Ah, ficou mudo. Otávio, ficou mudo de novo. Agora voltou. Eu acho que é mau contato de alguma coisa aí. Não sei. Algum fio, alguma coisa, não? Não tenho nada, eu tô na... Só se for a internet, às vezes. Vai, continua. Mas vamos lá. Então, né, eu peguei esses elementos, né, e acabei colocando, né, tipo, cada página, né, que você lê, você tem mais curiosidade. Eu falei, meu Deus, como é que, né, você vai conseguir fazer e tal. E acabou saindo, né, um livro de ficção muito bom. Tipo, claro, eu que escrevi, mas, assim, quem leu, que, né, minha cunhada leu, tá ali, ó, a Mames Artesanato, né? Ela leu, ela falou, nossa, tá muito bom. Só que ela falou, precisa de, tipo, se fosse mais grosso, seria melhor. A história tá muito boa. Então eu queria mais. Eu falei, calma, às vezes vai que vem o 2, né? Tudo é vai possível. Vir o segundo? Pois é, vai vir o segundo aí? Pode vir. Pode vir. Ai, História do Brasil tem muito. Tem Dom Pedro II. Né? Tem muita coisa. Né? Folclore. Nossa, folclore brasileiro, a gente tem muita coisa para explorar. Né? Então, assim, a imaginação aflora muito. Eu estou muito assim, imaginativo. Eu sonho com muita coisa. Né? Às vezes tipo, você sonha com as cenas, sabe? Que vai acontecendo. E daí eu tenho meu caderninho ali que eu vou anotando. Né? Ai, que delícia, gente. É uma letra horrível, mas vai. História do Brasil é tão bom. Eu leio compulsivamente História do Brasil. Eu sou apaixonada por História do Brasil. Eu acho que se as pessoas lessem, parassem de achar que História do Brasil é chato, a gente tem tanta história boa do Brasil. Sim. De Dom Pedro I, da Domitila, Dom Pedro II. A própria Leopoldina traz uma riqueza imensa para a nossa nação. As pessoas não sabem como se deu a independência. Então, assim, ninguém sabe por que a bandeira é da cor que é hoje, o que significam as estrelas. As pessoas não sabem nada sobre o Brasil. Sim. Porque elas acham que a história do Brasil é chata. E não é, gente. A história do Brasil é uma delícia. O Brasil teve 7 nomes antes de se tornar Brasil. Né? Era a terra dos índios, né? Terra de Veracruz, né? Terra de Santa Cruz, daí que passou para, né, Brasil. E assim, tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Agora, você falou, é porque aqui eu não estou com o número de páginas. O físico tem 80 que você falou? 80 páginas?
Quanto tempo você levou para escrever esse livro, Otávio? Uma semana. Mentira, não acredito em você, não. Uma semana. Como é que escreve em uma semana um livro desse porte? Como é que foi o processo de pesquisa? Ou não houve para fazer essa história? Houve, porque assim, eu precisei ler sobre a independência do Brasil. Como ela foi, né? Relembrar tudo aquilo que eu tinha visto na aula de história com uma professora, eu dei uma lida. Então, o primeiro capítulo é uma aula, tipo, a professora, ela insere os alunos naquela aula de independência. Porque eles vão para o museu e a historiadora do museu, se perguntar alguma coisa para eles, eles vão saber. Então, ela estava recapitulando a aula dela. Então, a partir dali, tipo, o livro é só história. Então, tipo, fui colocando uma ficção ali, colocando história ali e foi juntando, né? Daí eu falei, mas eu quero mais ficção. Tanto que o meu capítulo preferido é o 5º, que é a Maldição Vermelha. Ali tem bruxa. Eu coloquei bruxa no lugar. Lê pra gente. Eu tô doida pra ler esse bruxa. livro. Lê pra gente. Sim. Deixa eu pegar lá o capítulo 5. Eu adoro o capítulo 5. Gente, lembrando que essa live vocês vão poder assistir aqui no Instagram, lá no canal do YouTube, já corre, já se inscreve, do livro Não Me Livro. YouTube, Spotify, Anchor, Amazon Music e, claro, Instagram. E o livro é tema de episódio no podcast, hein? Do livro Não Me Livro. Foi, Otávio? Foi. Tem bastante diálogo, então vou começar com um diálogozinho, tá? Elas são bruxas? Tentem sair, mas parece que tem alguma coisa bloqueando e não consigo. Creio que isso possa ser uma energia que está nos impedindo, explica o fantasma de Dom Pedro I. Temos que salvá-la, mas como? Essas bruxas não saem da cabana, questiona Domitila. Tem uma ideia, sugere Dom, que pega uma pedra do chão e joga dentro da cabana, fazendo uma das bruxas parar para olhar o que estava acontecendo. Tem 2 fantasmas lá fora, braveja a bruxa, por detrás da cortina da janela podre de madeira. Assim, elas param e saem da cabana, enquanto Dom Pedro e a Domitila correm e se separam. As bruxas estavam atrás de Dom Pedro, enquanto Domitila dá a volta na cabana e entra. E não consegue desatar as cordas das mãos de Mirella. Quando chega atrás dela, Dom Pedro I surge num susto. Seu bobo, diz Domitila. Sou bom em dar susto. Lembra que sou Dom Pedro I risonho? Engraçadinho. Vamos, me ajude. Vamos concentrar nossa energia de plasma e para libertá-la. O que fez com as bruxas? Pergunta Domitila. Elas estão ocupadas no Lago das Almas tentando me capturar. Coloquei meu chapéu em outro fantasma que eles devem estar perseguindo agora. Parece que estão hipnotizadas. Vamos, me dê a mão, pede Domitila. Os 2 juntos se concentram as energias com as mãos e conseguem libertá-la. Por dentro da blusa da garota, em seu pescoço estava uma pedrinha muito conhecida por Dom Pedro I. Essa não é a pedra da minha espada? Questiona sem entender o que estava acontecendo. Mas o que será que essas bruxas estão fazendo com a pedra aqui? O pai de Leopoldina estava com ela da última vez. Francisco? Se espanta. Mas começa Dom Pedro I, sendo interrompido por Domitila. Vamos, pegue-a e vamos sair daqui. Esse lugar me traz arrepios. E olha que somos fantasmas, hein? Pede Domitila enquanto Dom Pedro I pegava com cuidado o corpo desmaiado de Mirella. Cara, você usou os personagens da história dentro da tua narrativa, dentro da tua ficção. Dentro da minha ficção. Ali, o que aconteceu? Eles foram, a Mirella, tipo, os fantasmas, eles podem se teletransportar para outros lugares.
Otávio, ficou mudo? Voltou, Não, voltou. agora voltou. Então, eles vão de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Portugal. E os fantasmas, eles conseguem fazer essa transição. E nessa transição do Rio de Janeiro para Portugal, Mirella acabou ficando num limbo. Ela ficou presa num limbo. Então, peraí, quem é a Mirella? É uma aluna. É uma das alunas. É uma das alunas. E aí a Jaqueline é a É a professora. professora. Você falou ainda há pouco na live que a Jaqueline foi inspirada numa professora real. Essa professora já leu o seu livro? Não sei. Não tive, ainda não tive a oportunidade de conversar com ela. Mas eu acho que ela sabe quem é. Sabe que serviu de inspiração? Não, eu acho que não. Na hora que ela souber, eu acho que ela vai... Eu não sei se ela vai ficar feliz ou... eu não sei se ela vai ficar feliz ou o que vai acontecer. Ai, gente. Gente, vamos fazer o sorteio, Otávio? O que você acha? Vamos. Eu coloquei hoje de tarde um post no que quem está me assistindo a live, né, quem compartilhar lá o meu post, né, e quem curtir ali, eu vou pegar esses nomes e vou fazer um sorteio. Então, peraí. Você vai, gente, tem que ir lá no Instagram do autor. Qual é o teu Instagram? Otávio Aro. Otávio Aro. Simples. Uhum. Vai lá, printa a postagem do autor que ele botou no story, né? Isso. E aí manda pro teu direct, é isso? Manda, tipo, compartilha ali, daí ele já aparece para mim nas mensagens, né? Ah, então vai compartilhar ou mandar no direct. Você vai fazer o sorteio de um livro físico, é isso? Livro físico, isso. E aí o quê? A primeira pessoa que fizer isso ganha teu livro físico? Ganha o livro físico daí. Daí eu vou então, tá bom. Vai lá, gente. Daí eu vou fazer isso à parte daí. Depois que acabar a nossa live, eu vou pegar os nomes ali e já vou fazer. Ah, então tá bom. Então, ó, gente, não é no meu feed, não é no meu Instagram. É no Instagram do autor. @Otávio Aro, não é isso? Isso. Aro, Otávio Aro. Deixa eu botar aqui pra vocês. Já corre lá e já printa. Otávio Aro. Isso. Otávio Aro é de Otávio Augusto, tá? Rodrigues. Eu juntei o A e o Rô do Rodrigues. Daí virou Otávio Aro. Né? Muito bem. Agora, Otávio, me fala uma coisa. Há uma possibilidade de um segundo volume vir aí? Você já está produzindo, já está fazendo alguma outra história? Ou ainda está cedo demais para falar sobre uma nova publicação? Para esse livro, é o primeiro, né? Tipo, pode ter uma segunda edição, né? Trazendo ilustração para ele, mas não posso dizer se vai ser para agora, né? Porque eu estou tentando fazer com que esse meu primeiro livro eu faça a minha primeira, tipo, fique conhecido na mídia, para quando eu trazer meus outros livros que eu já tenho, eles já tenham, né, uma bagagem, né? Para poder fazer mais divulgação, né? Que é fala. Tipo, eu ia publicar primeiro as Crônicas de Bier, que é um mundo fantástico. Né? E fala sobre o quê? Sobre fadas, bruxas, né? É uma alta fantasia. Então é uma trilogia ele, que já está pronta. Né? Então, daí acabei me dedicando nesse aqui primeiro. Né? Como ele é pequenininho, eu consigo, né, fazer uma divulgação boa, né, nele. Daí, falei, se ficar bom, vamos partir para os outros. Ai, gente, talvez para o ano que vem, né? O ano que vem, talvez a gente
a gente consiga fazer mais algum. Eu espero, né, gente? A gente precisa tanto de escritores que tragam pra gente história do Brasil. Eu tenho uma pasta aqui do meu lado, que é onde eu coloco meus desenhos, né? Eu tenho desenho de todos os personagens do outro livro. Gente. Ih, ficou mudo de novo, né? Ficou mudo, Otávio. Aí, voltou. Cheio de cor, gente. Olha que maravilha. Né? É um mundo mágico, né? Aí eu acabei só publicando ele primeiro. Ó, tem mais. Tipo, a cena do livro. Né? Perseguição de dinossauro, tem tudo. E fora esse, eu fiz ilustração desse aqui também. Né? Que eu fiz do Dom Pedro ali. Deixa eu ver a ilustração. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó, o Dom Pedro. Fantasminha. Muito bom. Esse aqui eu fiz tá no meu canal lá. E, tipo, eu fiz a criação dele, desenhando e daí contornando, né? Foi em 2000... Você tem canal o quê? No YouTube? Não, no Instagram mesmo. No Instagram. Tá. Aí eu vou postando ali. No YouTube ainda não... É uma plataforma ainda que eu não estou muito inserido, né? Porque eu sou bem tímido, né? Pra falar. E assim, às vezes se grava 30 vídeos para sair uma coisinha de 30 segundos. Bem-vindo ao meu mundo! Né? Onde a gente grava. Né? Mas tipo, você vai pegando mais desenvoltura com o tempo. Né? Sim. É prático. É prático. Agora, Otávio, me diz uma coisa. O que o leitor pode esperar de Independência ou Morte, uma viagem ao passado? Ele pode esperar que é uma história que vai levar ele para um outro mundo. Tipo, é uma ficção que existe, mas tem um mundo ali que vai te levar a gostar muito das personagens. Você vai gostar, tipo, se você não gosta do Dom Pedro, né, das histórias, você vai gostar desse Dom Pedro. Né? Você não gosta do pai, do João VI. Aqui conta a história do pai dele. Né? Então, tipo, é uma ficção que conta com história, é uma ficção dentro de uma história. Então, tipo, você vai encontrar elementos reais com o meu jeito de agir sobre aquilo de lá. Então, ele se torna um livro fácil de ler. Então, tipo, a criança não gosta de ler. Não gosto de ler. E eu li isso aqui em 1 hora. Tipo, de revisar. Todo mundo te parabenizando, quando você falou que é tímido e tal, o pessoal tá aqui, tímido nada, você tá falando super bem, e etc. Eu também acho que você não é tímido. Você tá se saindo muito bem. Espero. Né? Tá todo mundo elogiando. Que bom. Muito bem. Agora, tem uma seguidora aqui, Mamis Artesanato. Você conhece? Sim, ela é minha cunhada. Qual é o nome dela? Sheila. Sheila, querida, você tem um cunhado aí de mão cheia. Escritor, ilustrador. Gente, que coisa sensacional. Na família, alguém desse calibre. Tá de parabéns. Otávio, fala uma coisa para mim. O Aue, eu já botei aqui, mas é bom fixar. O teu Instagram, para quem quiser te conhecer, começar a te seguir, conhecer mais o seu trabalho. Qual é o teu Instagram? Ih, ficou mudo de novo, né, gente? Você tá mudo, tá? Agora deu. Agora voltou. Agora voltou. É Otávio Aro em todas as redes sociais. Né? Instagram, Facebook, no Twitter, né? No YouTube
também eu tenho Otávio Aro, mas não tem nada lá por enquanto. Tem só um conto de terror que eu escrevi, que daí eu gravei e postei lá. Pois é, Otávio, duas coisas aí. Você falou que participou de antologia, né? Sim. Qual é o nome da antologia que você participou? Eu participei da primeira que eu fiz, que foi selecionado, foi O Feiticeiro das Letras, com um conto Iatevil, que é uma árvore mágica. Né? E foi publicado quando essa antologia? Em 2006. 2006, faz tempo. Tem. Aí depois veio essa do conto de terror, que era 50 tons de vermelho sangue. Muito bom o nome. Você ficou mudo. Agora voltou. Agora voltou. Voltou. Né? Esse conto de terror se chama Sanguessugas, a Força Radical. É sobre vampiros. Tanto que fiz um desenho dele esses dias. Você vai desenhando, meu Deus do céu. Aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual gênero você gosta mais de escrever? Alta fantasia e terror. Eu misturo os dois, né? Eu tenho uma mente muito de terror na minha cabeça. Né? Qual é o teu escritor favorito? Tem algum que Eu te inspira? Eu gosto muito da Holly Black. Ela escreveu as Crônicas de Spiderwick. Não sei se você já chegou a ver. Os livros são fininhos e tem até filme deles. Não conheço. Vou até procurar. Crônicas de Spiderwick. São 6 livros, se eu não me engano. É uma sequência de 6 livros. Bem gostoso de ler. E é terror, né? É ficção e terror. Então, eu acho que meus gêneros mais que se mesclam com ela, sabe? É porque a gente sempre acaba pegando, né? Alguma inspiração ou referência. As leituras que a gente faz englobam muito do que a gente é. Então, eu leio muita... lia, né? Revista, jornal, lia livro de história, né? Livros de romance, mas romances mais voltados para a ficção, né? Então, tipo, terror, o Stephen King aí que fala, né? Que tem um monte de livro de terror. Né? Ele é uma inspiração para grandes escritores, né? Aquele todo mundo coisa lá que é do palhaço, né? Tudo que é famosíssimo, né? Um livro desse tamanho, assim. Então... Você sabe que tem livro que ele escreveu, teve uma entrevista que ele falou que o livro X que ele escreveu, ele nem lembra de ter escrito, de tão alucinado que ele estava. Tu acredita num negócio desse? Acredito. Quando eu vou escrever, esse aqui não, mas os outros, eu chegava a suar. Quem me via escrevendo, era aquele negócio. Tipo, a ideia vem e você quer escrever. Depois, quando você lê, quando você vai revisar, você não lembra do que você escreveu. Ó, um ajudante me trouxe aqui os outros livros. Gente, que capa é essa? Qual é o nome desse? 50 tons de vermelho sangue. Esse aqui é uma antologia que eu participei. Esse é de 2000. Tem alguém aqui, Otávio, o Mar Alves Damas, acho que é assim. Fala do seu texto na antologia Vikings. Que texto é esse? É esse aqui, ó. Esse é uma antologia recente, eu participei o ano passado dele. É sobre Vikings, né? Ai, adoro. E assim, tem elemento de ficção aqui, né? Então, meu forte. Eu peguei lá, tem lá sobre... Ficou mudo.
ficou mudo, gente. Otávio, ficou mudo. Oi. Voltou. Voltou. Então, esse aqui, eu falei eu li sobre os vikings, né, o que eles faziam, como é que eles trabalhavam, e acabei aplicando aqui, né, num conto. Então, tem um conto de 5 páginas, é longo, né, que conta uma historinha ali de eles partem numa viagem para achar um livro que contém uma língua antiga, né, de magia. E daí nisso eles acabam, tipo, os filhos do Odin lá acabam morrendo e, né, por causa dessa maldição, e fica assim. Tem que ler. Tá à venda eu quero na ler editora tudo que o Cartola. Otávio escreve. Eu quero ler tudo que esse homem escreve, gente. Aquele primeiro que eu falei, O Feiticeiro das Letras. Feiticeiro das Letras. Das letras. Tem Agora, mais... fala. Tem mais? Aqui, ó. A vida sobre agruras da seca. É sobre o sertão. Eu sou bem eclético. Até tá aqui, ó. Ele é grosso, ele é bem largo. Mas esse aí é de sua autoria só ou é antologia também? Voltou. Otávio? Voltou. Esse aí do sertão é só seu ou é antologia também? Não, é antologia. É antologia também. Eu quero ver esse aí do sertão. Mostra aí de novo. Deixa eu pegar o nome, que eu adoro. Da editora Assis. Vida sob as agruras da seca. Editora Assis. Não tem na Amazon, né? Acho que não. Não sei se é no próprio, acho que na própria, acho que da editora. Porque quando é uma coletânea, a gente não sabe onde vai vender, né? Geralmente é no site da editora, mas vem os royalties para nós, né? Então, daí a gente vai divulgando, né, o trabalho e vai conquistando novos seguidores, né? Entendi. Mas agora eu entendi. O primeiro mesmo, livro mesmo, que eu escrevi de cabo a rabo é o Independência. Que está em sorteio, hein? Como é que vai rolar o sorteio? Entra lá no Instagram do nosso autor, Otávio Aro. Printa a publicação dele, da live, tá? E aí ele vai sortear quem mandar ali no direct, marcando ele, enfim. Ele vai sortear quem fez isso para poder enviar o livro dele, que é sobre essa ficção que mescla com a história do Brasil. Independência ou Morte, uma viagem ao passado. Otávio, aonde o teu livro está à venda? As pessoas conseguem e-book, livro físico, está em site, está em blog, Instagram. Como é que está isso? Tá, ele eu vou falar primeiramente da editora Buquerangue. Ele está dentro do site lá. E dentro do site você é linkado para as lojas parceiras, que é Americanas, na Amazon, Toca dos Livros, Submarino, tá no Carrefour, tá em várias plataformas. Né? Só procurar lá, Independência ou Morte, no Google. Né? Independência ou Morte, uma viagem ao passado, ele vai aparecer lá, e você clica, e daí você escolhe a opção que tem para comprar, né? Maravilha, tá no site da Amazon também. Ele vai ficar disponível no Kindle ilimitado ou não? Vai. Eu até falei com a editora, que eu perguntei que tinha gente que estava querendo baixar e não estava conseguindo. Aí ela falou que vai ter o link sim. Né? Eu vou disponibilizar até no Instagram ali pro pessoal. Ai, que maravilha. Eu quero lê-lo pelo Kindle ilimitado. Seja diferente, dê um livro de presente. Adorei a rima, gente. Aliás, eu quero dizer aqui para vocês, essa é a última live da maratona do mês de dezembro. A última live do ano de 2022.
eu não poderia fechar minha maratona, que é um projeto de lives que eu venho fazendo há mais de 2 anos, divulgando autores nacionais de todos os tipos, homens, mulheres, de todos os gêneros, ficção, autobiografia, fantasia, cara, tem de tudo nas maratonas. Eu fico muito feliz em saber que a gente tem muitos autores e autoras que não perdem em nada para escritores lá de fora. Aliás, falta que os leitores olhem para a gente, autores nacionais. Nós somos tão bons quanto os que vocês consomem lá de fora. Nós aqui temos escritores que são lapidados, que são sensacionais. O Otávio é um deles, trazendo história do Brasil para a gente. Deem nesse Natal livros de autores nacionais. Eu acho que todo mundo ganha. E leiam. Leiam 1 livro, 2 livros, 3 livros, mas leiam. A gente precisa ler para conhecer as nossas raízes, para conhecer a nossa história e, principalmente, para agregar a cultura, incentivar a cultura. É por isso que o projeto de lives existe e é por isso que eu fico muito feliz em divulgar autores como o Otávio. Ai, gente, Otávio, querido, conhecer você realmente foi assim, fechar com chaves de ouro essa maratona. Também. Eu tava bem nervoso hoje de tarde. Lembro que eu te mandei uma mensagem, falei, como é que vai ser? Meu Deus do céu. E conforme ia passando as horas, até aqui também em casa, eu tava bem nervoso, né? Aí acabei, falei, eu vou trazer minha pastinha de desenho, se acaso me distrair, eu mostro o desenho. Aí eu falei, meu Deus, não tô falando nada, tô mostrando desenho dos outros, das outras coisas, não do livro. Você foi incrível. Tira essa ideia de que você é tímido. Você não é tímido. Você falou super bem. Você se expressou. Você explicou. Você divulgou. É isso que a gente quer de autores nacionais. Que eles apareçam, que eles se comuniquem. Porque só se comunicando as pessoas vão conhecer o seu trabalho. Divulgue o máximo que você puder o seu livro. Porque é um livro que precisa ser lido e que todo mundo tem público para todos os livros, e o seu não é diferente. Sim. Eu quero te dizer que você é uma pessoa simpaticíssima. Eu te agradeço imensamente o seu tempo, sua disponibilidade. Dizer que o espaço está aberto, volte quantas vezes quiser. E eu vou ler o seu livro, viu? Sim. Se você me passar seu endereço, eu mando um para você. Agora é que eu passo mesmo. Quando a live terminar, eu vou passar o meu endereço para você. Passar sim, é verdade. Tá? É verdade, sim. Manda com autógrafo. Ai, que maravilhoso! Quando chegar, eu vou fazer questão de divulgar. Depois que eu ler, eu vou fazer uma resenha escrita por vídeo. Porque eu consumo história do Brasil e eu quero conhecer ainda mais o seu trabalho. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada, tá, querido? Obrigado você pela oportunidade de divulgar também, né? Eu nunca tinha participado de uma live, não sei como é que é. Tipo, fico olhando para mim aqui, mas dá para olhar pela câmera. apesar do som não estar saindo, às vezes. Mas, assim, foi uma experiência muito boa, né? Que maravilha. Que vai ficar para minha vida pro resto da vida aí. Como autor iniciante no começo, que eu posso um dia, né, colher bastante frutos aí. E assim, eu quero ficar não conhecido, famoso, tal, mas que a minha obra chegue na casa dos brasileiros e esteja lá na estante dele. Ah, eu tenho alguma coisa para ler, né? Indica para o amigo, indica para a professora, né? Isso aqui tem história dentro. Não é uma história ficção, tem ficção, mas é uma história real. Então, tipo, não tá falando toda mentira ali. É, né? Isso, é sobre isso, entendeu? Propagar histórias, passar mensagens. Ai, que delícia!
Otávio, eu te agradeço mais uma vez, desejo todo o sucesso do mundo para você. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que participou, que vai assistir depois, dizer que hoje finalizamos a maratona e agora só ano que vem. Feliz Natal Feliz para Natal. todo mundo. Feliz Natal para você, Otávio. Bom ano novo para todo mundo, para você, para tua família. E que 2023, gente, venham muitas e muitas e muitas histórias e muitos autores nacionais. Porque esse projeto realmente só existe por causa de todo mundo que acompanha, que interage, que participa dos sorteios e, claro, por causa de todos os autores que participam. Obrigada, Otávio. Um beijo, amor. Um beijo. Vamos falar aquela frasezinha que te falei de manhã? Vamos. Fala. Te vejo no passado. Te né? vejo no passado. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Obrigado você, Monique.